Oi, gente, boa tarde. A gente está aqui para a nossa primeira aula da disciplina de Fundamentos Teóricos de Ensino e Aprendizagem. Deixa eu abrir aqui o slide para a gente começar. Compartilhar minha tela aqui. Beleza, vou botar aqui os painéis de painel de controle flutuante. E aí vamos começar. Bom, hoje a gente vai discutir os primórdios do behaviorismo, tá, gente? A gente vai discutir três autores behavioristas, que podem ser considerados como behavioristas, e vamos debater algumas implicações didáticas acerca deles, tá? Os autores são Watson, Pavlov e o Guthrie, tá? Bom, a psicologia, ela é entendida como ciência ali, né, retrospectivamente, naturalmente, em 1879, tá? Com Wilhelm Wundt, tá? Que era um físico, um psicofísico, né, como eles chamavam, um fisiologista alemão do século XIX. Ele começou a querer analisar a mente humana a partir da introspecção e buscava vincular esses pensamentos das pessoas a sensações de estímulos físicos na mente, tá? Os principais teóricos que a gente vai chamar aqui de mentalistas, óbvio, não se classificavam assim. Quem classifica esses autores como mentalistas, né, são os próprios behavioristas, naturalmente. Tá? É o Wilhelm Wundt, o Gustav Fechner e o Edward Titchener. Tá? Os dois primeiros eram alemães, desculpa, e o último era estadunidense. E as perguntas que eles faziam eram coisas do tipo: qual é a quantidade mínima de luz que o ser humano consegue perceber? Qual é o som mais tênue que pode ser ouvido por um ser humano? Qual o toque mais suave que pode ser sentido? Em suma, eles queriam saber qual era a menor quantidade de estimulação física que era requerida para provocar uma sensação psicológica. E aí, alguns conceitos vinculados a isso, tá? São os de limiar absoluto e de diferença apenas perceptível. O que é o limiar absoluto? O limiar absoluto, ele é o valor mínimo da intensidade de uma determinada grandeza que produziria a menor resposta sensitiva no organismo. Só um exemplo, né? Então, o limiar da audibilidade humana, tá? É de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Você não sabe o que é o 10 elevado a menos 12, né? Se você for aluno do MNPF, se você não souber isso, eu vou te dar um cascudo, tá? Mas se você não for aluno do MNPF e estiver vendo esse vídeo, tá? É um zero com 12 casas decimais para trás, tá? Então é 0,00000000000 e o último é 1, o 12º é 1, tá? O watt, que é uma unidade de potência por metro quadrado, que é a unidade de área. Então, é a intensidade sonora. Isso equivale a 0 decibel, tá? O nível de intensidade sonora é um logaritmo da razão entre a intensidade sonora de fato e a intensidade mínima, que é essa que eu acabei de mencionar para vocês, 10 elevado a menos 12, tá? Esse é o limiar absoluto, é a quantidade mínima que provoca, tá, uma determinada sensação fisiológica. A diferença apenas perceptível é um conceito interessante que ele trata da variação de um estímulo que provoca uma sensação perceptível. Vamos supor, por exemplo, que você vai na academia numa semana e você pega lá 30 quilos, né? Faz 30 quilos. Se você aumentar a carga em 1 quilo, vai perceber a diferença da mesma maneira que alguém que consegue carregar 60, que é o dobro da sua carga? Provavelmente não, tá? Então, uma das leis que existe, por exemplo, foi formulada por Weber, tá? Em parceria com o Fechner, tá? Ela nos diz que, à medida que a intensidade da estimulação aumenta, são necessários aumentos proporcionalmente maiores na estimulação para que os estímulos sejam percebidos da mesma maneira. Então, para você provocar a mesma sensação nessas duas pessoas, você aumenta a carga de 1 quilo para a primeira, que carrega 30, e para a segunda você tem que aumentar 2 quilos ao invés de só 1, tá? Porque
Para essa lei, a proporção para pesos é aproximadamente 1/30 na média. Mas, naturalmente, eu estou falando que é na média, significa que cada pessoa vai sentir isso de uma maneira um pouco diferente, tá? As pessoas não são robôs. Quanto ao behaviorismo, que é uma corrente que vem se opor a essa corrente aí da introspecção e da sensação e de toda essa coisa, tá? O behaviorismo, ele é uma corrente ideológica. A gente vai dizer que o behaviorismo é uma corrente ideológica. Por que é uma corrente ideológica? Porque ele tem todo um aparato epistemológico que o sustenta. Então, ele é uma corrente ideológica complexa, tá? Que tem duas divisões didáticas interessantes, quais sejam o behaviorismo metodológico, associado aí ao John Watson, que afirma que a unidade de análise da psicologia deve ser o comportamento, e o behaviorismo radical de Burroughs Skinner, tá? Que afirma que o behaviorismo é uma filosofia da ciência. Posteriormente, a gente vai tratar dos dois, mas agora a gente vai abordar alguns conceitos primários de behaviorismo que vêm a configurar o que a gente chama de condicionamento respondente. O que é o condicionamento respondente? Ele, diferentemente de um outro condicionamento, que é o condicionamento operante, ele é um condicionamento involuntário, tá? E a gente vai abordar isso agora, tá? Bom, esse conceito, ele se vincula muito aos trabalhos do Ivan Pavlov. O Ivan Pavlov era um fisiologista russo que é amplamente conhecido pelo seu experimento que envolve o condicionamento respondente. A pergunta original de pesquisa dele não tinha nada a ver com isso, tá? Ela versava sobre o papel de distintos sucos gástricos e da saliva na digestão canina. Ele construiu um método engenhoso de detectar a salivação e a medição da salivação nos cães, construindo um aparato que ele conseguia ter um gotejador no interior da boca do cão e conseguia medir a salivação. Ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de 1904, o Prêmio Nobel de Fisiologia, equivalente a hoje ao Prêmio Nobel de Medicina, em virtude do seu trabalho com digestão. A conexão com o comportamento respondente, ou condicionamento respondente, foi a de que ele percebeu que alguns cães começavam a salivar mesmo antes de serem alimentados. Então, os cães começavam a ter uma salivação antes de ter a comida e começar a comer. Mas essa condição só acontecia com cães que já estavam lá há algum tempo. Como é que isso acontecia? Tá? Bom, é preciso que a gente classifique aqui algumas coisas. A primeira delas a gente precisa definir o que sejam estímulos neutros e estímulos condicionados. E por falar em estímulos, tem que dizer o que é um estímulo. Em primeiro lugar, estímulo é toda modificação no ambiente. Resposta é toda modificação no organismo. No caso do cão, ele é o organismo. E a apresentação de um pedaço do bife ao cão é uma alteração ambiental. O bife não estava lá, a gente introduz o bife e aí a gente tem uma alteração ambiental. Logo, a alteração ambiental é estímulo. A salivação do cão, que antes não estava salivando no mesmo nível, é uma alteração que ele não controla. Logo, é uma resposta incondicionada, tá? A gente não consegue segurar a saliva, né? Então a gente não consegue. Não, peraí, que agora eu vou salivar, vai cair água da minha boca agora. Não tem, a gente não tem esse controle da saliva, não é voluntário, tá? E é por isso que a gente chama de condicionamento respondente, porque ele responde, ele é uma resposta, tá? O pareamento, tá? Que é uma apresentação simultânea de um estímulo que não tem nada a ver, tá? Tem nada aí como por exemplo, uma campainha que toque. Campainha que toque não tem nada a ver com salivação, tá? Pode gerar, posteriormente, uma resposta incondicionada. E que resposta incondicionada é essa? Por exemplo, é a salivação. Então, a resposta incondicionada é toda alteração no organismo que ele não consegue controlar, tá? Ah, Então, por essa razão que a gente denomina de condicionamento respondente, porque respondente quer dizer que é uma resposta incondicionada do organismo, ou seja, involuntária. Quando a resposta é voluntária, por outro lado, a gente afirma que o comportamento é operante. Mas isso fica para depois, tá? Vamos representar esse esquema simbolicamente pelo seguinte: EN, dois pontos, EI significa emparelhamento do estímulo neutro
e do estímulo incondicionado, que estão associados a uma resposta. Esses 3 pontinhos são, vamos dizer que é um portanto, né? Implica aí dizer que depois esse estímulo neutro vai produzir, sem a presença do estímulo incondicionado, uma resposta. Como assim? Né? Você pega um estímulo neutro, como por exemplo uma campainha, e apresenta ao mesmo tempo que você apresenta um bife para o cachorro. O cachorro vai sentir o cheiro daquele bife delicioso e ele vai salivar mais, que é a resposta. Você começa a parear isso várias vezes, e, posteriormente, quando você tocar meramente a campainha, reparem, estímulo neutro, você apresenta o estímulo neutro, toca a campainha, aumenta a salivação na boca do cachorro. E isso é muito maluco, tá? Então, como eu falei para vocês, você apresenta comida, o cachorro ele vai ter uma resposta involuntária de salivação, porque ele não consegue controlar a saliva, e você apresenta um estímulo neutro, que é tocar um sino. À medida que você vai pareando essas coisas, você vai tirando esse estímulo incondicionado que é a comida, o simples tocar do sino vai fazer com que o cão apresente a resposta de salivação, tá? Bom, outro conceito importante, tá, gente, é o conceito de reflexo. Esse conceito é importante nesse sentido porque ele é uma unidade de estímulo-resposta que não é aprendida, tá? Ele compõe o nosso repertório comportamental inicial. Vocês vão me dar uma licença que eu vou aqui rapidola colocar a minha bateria aqui. Pronto. Eu vou apresentar logo vocês, tá, a, aos atores desse processo aqui, a produção, né? Mostrar aqui, o primeiro elemento da produção aqui, ó, é a Coca. Volta e meia ela faz uma apresentação especial. Esse aqui, vem cá, rapidinho. Esse aqui é o Fox. E às vezes ele também faz uma apresentação especial. Então, se vocês ouvirem algum latido, são esses dois. Tem um terceiro aqui que ele é mais tranquilo, ainda bem que é o Max, ele está deitado, portanto, não vou incomodá-lo, que ele está tendo seu sono de beleza. Tá? Então, o reflexo, tá? Ele é uma coisa muito importante. A gente já nasce com alguns deles, tá? Eu vou exemplificar com 2 aqui. Primeiro é o reflexo de sucção, que é o bebê, ele começa com a boca dele, ele começa a sugar. E é isso que permite com que ele consiga sobreviver, porque ele consegue mamar no peito da mãe dele. Tá? O reflexo de Moro é um outro reflexo que aparentemente não tem uma explicação evolutiva, porém conjecturas, né, uma para ele. O que consiste o reflexo de Moro? O reflexo de Moro ele consiste no enrijecimento de braços e pernas do bebê quando em situações de instabilidade. Então o bebê ele estica o braço e a perna e fica todo travado assim. Conjectura-se que a origem biológica desse reflexo seria o de, caso a mãe deixe nós somos primatas, né, seres humanos, deixa o bebê cair, ele, nessa configuração do reflexo de Moro, teria mais condições e maior probabilidade de se agarrar ao galho de uma árvore. Como primatas, a gente estaria muito mais seguro em cima de uma árvore, tá? Bom, uma outra condição é o que a gente chama de condicionamento interoceptivo. Aqui ele usa glândulas ou músculos. Um exemplo disso é um experimento muito bem conhecido aí no campo do behaviorismo, que foi feito pelo Fred Keller em 1969. Tá? Nesse experimento, ele usa água gelada como estímulo incondicionado, o que provoca uma queda de temperatura na mão de um sujeito que insere a mão na água. Tá? Quando ele pareia esse estímulo ao som de uma campainha, que é um estímulo neutro, após algumas repetições desse pareamento, a campainha ela começa a eliciar sozinha, sem colocar a mão da pessoa na água gelada, uma resposta de queda de temperatura na mão, que pode ser medida por um termômetro. Tá? Isso caracteriza um processo de condicionamento respondente interoceptivo. Tá? Um detalhe importante destacado pelo Fred Keller é que o estímulo neutro ele deve ser facilmente distinguível do estímulo incondicionado. Então, o que acontece? O estímulo neutro não pode ser muito parecido com o incondicionado. Ele tem que ser distinguível, tem que ser diferente. Bom, vamos aqui para algumas definições ainda nesse campo. A primeira
é a aprendizagem. A gente vai considerar que a aprendizagem é, nesse contexto, mudança de comportamento. Ah, professor, mas também não é mudança de concepção, de pensamento? Lembra, falei para vocês do behaviorismo metodológico, tá? Embora a gente ainda não tenha entrado em Watson, mas é importante a gente se lembrar que o behaviorismo, ele é behaviorismo porque behavior significa comportamento. É o comportamentalismo ou condutismo. É uma doutrina que acredita que a unidade de análise, na sua forma metodológica falando, a unidade de análise da psicologia é o comportamento. Então, significa que eles digam que o pensamento não existe? Não necessariamente. Eles não consideram o pensamento ou a introspecção como outras correntes, tais quais os mentalistas, como, por exemplo, eles diriam, acreditam, né, os behavioristas acreditam que elas não são relevantes para a ciência, tá? Justamente porque a gente não consegue mensurar diretamente. O comportamento, para eles, sim. Tá? Então, aprendizagem é mudança de comportamento. Você aumenta o seu repertório de comportamentos que você aprendeu. Tá? Ou você transforma um que você tinha em um outro, você aprendeu. A contiguidade é uma ocorrência simultânea ou quase simultânea de eventos, tá? Quando eles ocorrem quase na mesma esfera temporal. Um reforço, ele é um efeito dos estímulos, tá bom? Reforço, efeito dos estímulos. A contingência é quando um evento depende da ocorrência do outro. E um condicionamento clássico, tá? Que é o condicionamento respondente, ele é contíguo, enquanto o condicionamento operante ele é contingente. Eu vou explicar isso melhor quando a gente for falar do condicionamento operante, da contingência. Eu quero que vocês entendam, por enquanto, que é contiguidade, porque a gente vai sempre apresentar os estímulos, sempre um próximo do outro temporalmente, tá? Então, por enquanto, a gente vai focar agora na contiguidade, mas a gente guarda lá no fundo da nossa cabeça que contingência é quando um evento depende da ocorrência do outro, tá? Por exemplo, quando você pega um ratinho e coloca ele numa gaiola, o pessoal que já estudou psicologia, o pessoal que é da psicologia, sabe que em psicologia experimental a gente educa, educar não é a palavra certa, a gente treina um ratinho a um comedouro, tá? Então, a aprendizagem quando aquele ratinho não sabia apertar a barra, né? Como tem o ratinho de Skinner, do qual nós vamos falar. Ele aprende a apertar a barra, isso é aprendizagem, porque ele aumentou o repertório comportamental dele. Contiguidade. A comida é apresentada logo após a pressão da barra. Isso é contiguidade. Apertou a barra, sai uma comida ali disponível para esse ratinho. Reforço. Essa comida, ela surge como resultado do comportamento de pressionar a barra e não por outra coisa. O ratinho pode rolar, mas a comida não vai aparecer, tá? Isso que é o reforço. É uma consequência né, como a gente tinha falado aqui, efeito dos estímulos, tá? Então, a gente apresenta a comida quando o ratinho apresenta um comportamento, né, de pressionar a barra. A contingência é a apresentação da comida, que é um evento B, depende da pressão da barra, e somente disso, tá? O condicionamento clássico, a comida é estímulo para pressionar a barra. Já no condicionamento operante, a barra é pressionada, pois a resposta provoca ganho de comida. Então, um funciona com estímulo e resposta, é o condicionamento clássico, o outro funciona com a condição resposta-reforço, tá? Emparelhamento. Emparelhamento beleza, o senhor falou que era contigo, né? Mas é contigo, né? Não é contigo, é contiguo. Importante que você lembre disso, tá? Não é contigo, contiguo. Contiguo de contiguidade é quando um vem antes ou vem logo depois do outro, tá? Então, nós temos 4 tipos de emparelhamento aqui, tá? Eu vou guardar essa predisposição genética para falar depois desse emparelhamento. Vou começar aqui pelo simultâneo, que é o mais simples. É quando o estímulo incondicionado e o neutro são apresentados simultaneamente, tá? O estímulo de traço, tá? O emparelhamento de traço é quando o estímulo neutro é apresentado antes do incondicionado e suprimido quando começa a apresentação do incondicionado, tá? Então, no nosso exemplo ali do cão de Pavlov, tá? O simultâneo seria quando
a campainha toca ao mesmo tempo e finaliza ao mesmo tempo que a apresentação da comida. O de traço seria, né, o estímulo neutro vem primeiro, tá? Então, ele vem primeiro, tá? E aí, ele vem primeiro, ele termina, a campainha para de tocar e apresenta-se a comida, tá? O segundo é o invertido, o terceiro é o invertido, desculpa, tá? Que está aqui nessa posição. É um emparelhamento de traço ao contrário. Então, ao invés de a gente apresentar o estímulo neutro antes, a gente apresenta o estímulo incondicionado e quando essa é suprimida, apresenta-se o neutro. Então, é como a gente apresenta a comida, logo depois da comida, a gente toca a campainha, mas elas não coexistem. E o retardado, que é o último, ele é uma espécie de estímulo, de emparelhamento em que o estímulo incondicionado ele é apresentado antes do neutro e quando apresenta-se o neutro ele ainda está lá. Então é o seguinte, ó, o estímulo incondicionado é apresentado, a comida é apresentada durante toda essa janela de tempo. Aí, no meio do processo, a gente começa a tocar a campainha, mas não tira a comida. E depois, quando cessa a campainha, que é o estímulo neutro, fecha os dois, tá? Então é basicamente assim que funciona os tipos de emparelhamento. Tá? Já existe evidência de que o emparelhamento invertido também funciona para algumas ocasiões. Bom, tem também aqui uma coisa interessante acerca disso, que quando esses experimentos de emparelhamento invertido foram realizados, eles conseguiram realizar isso com ratos, e os ratos ficaram com medo de bonequinhos de porco-espinho, tá? Isso aí tem uma coisa interessante, porque não eram todos os objetos que provocavam nos ratinhos essa resposta de medo, tá? Então, os ratos eles têm uma tendência natural a ter medo de porco-espinho, mas a gente vai falar mais dessas predisposições genéticas aí para algumas outras aulas para frente, tá? E eles também não podem aprender linguagem, obviamente, tá? Bom, alguns outros fenômenos aqui ainda vinculados ao condicionamento clássico, que estão vinculados ao trabalho do Ivan Pavlov, são os conceitos de aquisição, de extinção e de recuperação. A aquisição, o primeiro deles, é a formação de associação estímulos-resposta. E a associação de estímulos-resposta, ela depende de alguma coisa. Essa aquisição, ela depende do número de emparelhamentos, tá? EI e EN, ou seja, de estímulo incondicionado e estímulo neutro, e da intensidade do estímulo incondicionado. Tá? Um exemplo, quanto mais forte for o cheiro da carne, maior vai ser a salivação. E quanto mais vezes for apresentada junto com a campainha, mais a campainha sozinha vai eliciar salivação. O segundo é o comportamento, o conceito de extinção. Tá? A extinção ela é uma eliminação das respostas do condicionamento clássico. Então, o que acontece? Né? É quando você apresenta o EN, que é o estímulo neutro, e sem o estímulo incondicionado, que é o EI, e isso não gera uma resposta. Uma forma de você induzir essa extinção é apresentar o estímulo neutro sem o estímulo incondicionado. Então, você toca a campainha pra caramba sem apresentar a comida para o cachorro, até que ele vai, entre aspas, entender, né? Ou seja, no repertório comportamental dele, essa resposta de salivação vai subir. Um terceiro, a recuperação espontânea, tá? A recuperação instantânea é basicamente a recuperação da resposta espontaneamente, sem que haja apresentação do estímulo incondicionado, tá? Então, trata-se da recuperação de resposta apresentando somente o estímulo neutro, mesmo tendo sido aparentemente extinta a resposta. Então, é como se fosse assim, o cachorro já não saliva mais e, do nada, alguém toca uma campainha, o cachorro volta a salivar. Exemplos, né? Então, vou aqui trazer mais alguns exemplos. Quanto mais vezes um bife é apresentado a um cachorro, maior é a intensidade. Se somente a campainha for posteriormente apresentada, vai ser menor a frequência de resposta de salivação do cachorro. E a recuperação espontânea, às vezes mesmo só com a campainha, a salivação ainda volta, que é a recuperação espontânea. Um outro conceito importante no comportamento respondente
e também no comportamentalismo é o conceito de generalização. Alguns desses conceitos eles vão sobreviver mesmo no comportamento operante, tá, gente? Então, eu estou fazendo já a apresentação deles, já lembrando disso. Então, a generalização ela ocorre quando ocorre a mesma resposta para estímulos da mesma classe, enquanto a discriminação é quando ocorrem respostas diferentes para estímulos distintos. Ou seja, você apresenta vários estímulos meio parecidos, mas não o mesmo, e a resposta vai ser a mesma, ou seja, você generalizou a resposta. Quando você consegue distinguir entre estímulos diferentes com respostas diferentes, você tem aí o caso de um estímulo diferente. Não é comportamento respondente, comportamento operante, mas você consegue entender muito bem isso quando você vê um sinal. Quando você está no sinal, você vê um sinal verde, você discrimina o estímulo para você adotar o comportamento de seguir. E o vermelho, você tem um comportamento contrário, que é o comportamento de parar. Embora alguns motoristas ainda não tenham compreendido plenamente isso, tá? É assim que acontece a reflexão acerca do trânsito, tá? Nesse sentido. Tá? Exemplos também, mais outros, né? Aqui que eu trago para vocês, tá? Se você, generalização, você toca lá para um cachorro um sino tocando em mi, e quando você toca um sino com uma outra nota, como por exemplo, tocando um fá, o cachorro ainda continua a salivar. Isso é uma generalização, porque a nota mi e a nota fá são estímulos diferentes e o cachorro apresenta a mesma resposta. Tá? Discriminação. Eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho de Watanabe, em 2010, que são os pombos críticos de pintura. Tá? Os pombos eles foram ensinados a bicar pinturas que eram consideradas boas, o que quer que isso signifique no critério estético desses autores, tá? E a não bicar pinturas consideradas ruins. Quando foram apresentadas pinturas boas e pinturas ruins, as respostas desses pombos eram compatíveis com discriminação. Eles bicavam as pinturas boas e ignoravam as pinturas ruins. É um trabalho de Watanabe, 2010. Tá? Então, aqui, ó, resposta positiva para o estímulo neutro A, que é pintura boa, é bicar, R+. E o R- é a resposta de não bicar, é apresentação, desculpa, aqui é pinturas ruins, tá? E não boas. Tá bom? Então, pinturas ruins. Condicionamento de ordem superior, tá? O que é um condicionamento de ordem superior? É um condicionamento do condicionamento. É o inception do condicionamento, né? Lembra daquele filme Inception, A Origem, que é o sonho dentro do sonho? Pois é como se fosse o encadeamento de sequências de estímulo e resposta. A salivação do cachorro é estimulada pelo sino e você pareia esse estímulo neutro com um estímulo de segunda ordem, que é, por exemplo, um estalo de dedo, ou alguma coisa um pouquinho mais diferente, você consegue eliciar com esse segundo estímulo, aqui, como, por exemplo, luz, vamos supor, no lugar do estalo de dedo, joga a luz e o cachorro vai ter essa resposta. Bom, aqui nós finalizamos a descrição do Pavlov, trazendo algumas implicações educacionais, que não são muitas, tá? Eu confesso, tá? Mas elas são importantes. Então, a gente deve maximizar a frequência, a potência e a nitidez de estímulos incondicionados agradáveis e tentar reduzir o estímulo desagradável. Isso muitas vezes é muito difícil de ser alcançado, porque a gente está numa sala de aula e quanto maior o número de alunos, menor o consenso tende a haver, tá? Então, a outra, né, é minimizar a frequência, a potência e a nitidez de estímulos incondicionados desagradáveis. Então, claro, vamos pegar aí menos barulho na sala de aula, menos calor, menos odor na sala de aula. Isso é melhor, digamos assim, para o ambiente educacional. Bom, entramos agora em John Watson. Tá? O John Watson ele adota uma espécie de linha de cientificismo positivista, o modelo das ciências naturais, de que existem leis na natureza e essas leis estão subjacentes, elas subjazem, elas estão lá por baixo aí dos fenômenos. Então, por trás de todo fenômeno tem uma lei para um positivista. Para tal, nós devemos desvelar essas leis, fazendo experimentos, olhando para a unidade de análise correta.
Para o Watson, a unidade de análise adequada é o comportamento. O que é uma unidade de análise? É aquele elemento para o qual a gente dirige a nossa atenção. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, os cognitivistas vão olhar para as cognições das pessoas. Tá? O pessoal de, sei lá, da fenomenologia vai olhar para a experiência consciente do sujeito. A psicanálise já vai olhar para o inconsciente. Isso é uma unidade de análise. O behaviorismo vai olhar para o comportamento. Tá? Conhecendo as leis do comportamento, a gente pode prever e controlar esse comportamento. O objetivo, então, é inferir leis para explicar a relação entre estímulos, respostas e condições consequentes. Em suma, tá? O Watson estava interessado em resolver o seguinte problema. Dado determinado estímulo, qual é a resposta que se associa a ele? Tá? Watson, para provar seu ponto, apelou para um experimento bastante criticável do ponto de vista ético, no qual ele afirmava em que ele poderia condicionar uma resposta de medo nas pessoas. Tá? Para isso, ele elaborou um experimento em que ele pegou um garotinho chamado Albert e lhe induziu uma resposta de medo. Como é que ele fez isso? O gatinho ele gostava de um ratinho branco, que, em nossa interpretação, é um estímulo neutro. Não tem nada a ver com resposta de medo o garoto. Junto à apresentação do animal, ou seja, ele apresentava o ratinho para o Albert e ele imprimia um estímulo incondicionado, um barulho assustador produzido pelo golpear de uma barra. A resposta ao som emitido pela barra produzia uma reação de medo de Albert, que começava a chorar. Então, o animal era mostrado junto a um barulho assustador, Albert reagia com medo. Basicamente, foi assim que Watson tentou convencer as pessoas de que ele poderia produzir respostas emocionais em sujeitos. Tá? Ainda no experimento de Albert, do pequeno Albert, a transferência, que é uma resposta ampliada, tá? Ou é uma condição em que a resposta é ampliada para estímulos aos quais ela não foi condicionada, tá? Aconteceu. O Albert apresentava essa espécie de generalização, tá? Que a gente domina de transferência, e ele começou a sentir medo de um coelho branco que era apresentado, que era parecido com um ratinho, um paletó branco que foi apresentado para ele também, e uma roupa de lã, que eram estímulos semelhantes ao rato. Tá? Então, tem esses 3 exemplos aí com o jovem Albert. Nesse sentido, cabe ressaltar ainda, tá, o contracondicionamento, que é o recondicionamento de uma resposta. Tá? Isso teria acontecido se o Albert tivesse sido apresentado ao invés, a estímulos reforçadores ao invés de estímulos aversivos. Tá? Quando o rato lhe foi apresentado, ou seja, parear estímulos reforçadores ao invés de estímulos aversivos. Então, essa técnica ela foi aplicada por Mary Cover Jones, tá? Para tentar tratar o Peter, que era um garoto que tinha pavor de coelhos, quando ela apresentava estímulos reforçadores na apresentação desse coelho, que causava medo para o garotinho. Então, né, aqui nós temos algumas controvérsias também relativas ao Watson. Então, antes de qualquer conversa, havia, nessa época do Watson, 2 formas antagônicas. Havia não, assim, elas estavam em muita voga e ainda estavam bastante discutidas. Hoje a gente já tem um relativo consenso de que essas coisas não são tão simples assim, e eu vou chegar lá nessa resposta para vocês. Tá? Então, havia na filosofia da ciência 2 formas antagônicas de olhar o mundo, que era o ambientalismo e o inatismo, que se associam a 2 doutrinas filosóficas diferentes, que é o empirismo do ponto de vista do ambientalismo e o racionalismo do ponto de vista do inatismo. Essas 2 vertentes acreditam, tá, que, no caso do ambientalismo, o ambiente molda a nossa vida e o inatismo acredita que a genética molda a nossa vida. Esse dilema, tá, no qual o Watson ele toma uma parte, ele se traduz no jogo de palavras nature versus nurture, ou seja, natureza versus criação, que, né, ficou conhecido, né, um joguinho de palavra. Você troca aí algumas coisas, você muda totalmente de posição.
né? Uma hora se você é nature, você pensa numa coisa, se é nurture, pensa em outra. Tá? Nitidamente, o Watson ele vai se colocar muito próximo do campo da criação. Diferentemente do Francis Galton, por exemplo, que era primos do Charles Darwin, tá? Que se colocava muito mais próximo do ponto de vista da genética. Atualmente, a gente trabalha com a noção de que genes e ambientes trabalham juntos para estabelecer o desenvolvimento humano. Um princípio que a gente denomina interação entre gene e ambiente. É um trabalho aí que traz essa noção, é um trabalho de Rutter, tá? 2006, e tanto, né, que o Watson ele se coloca do lado ambientalista, tá? Que é totalmente diferente do que o Rutter vai dizer acerca do paradigma moderno aí da compreensão psicológica, tá? O Watson vai dizer, ó, dê-me uma criança e meu mundo para criá-la. Eu a farei engatinhar ou andar. Eu a farei escalar e usar suas mãos para construir prédios ou de pedra ou de madeira. Eu farei dela um ladrão, um atirador ou um viciado em narcóticos. A possibilidade de moldá-la em qualquer direção é infinita. Em 1928, Watson teve a pachorra de apresentar essa frase e acreditar nela. Tá? A gente sabe que as coisas não são tão simples assim hoje, e a interação entre genes e ambiente é complexa. E é complexa no sentido de que uma coisa pode interferir a outra de uma maneira totalmente não linear. Uma outra controvérsia é que o Watson ele traz uma formulação simplista para a aprendizagem de ordem superior, porque ele acreditava que tudo pode ser reduzido a pares de estímulo e resposta. Ele chegou a dizer que o pensamento pode ser reduzido a um comportamento de fala subvocalizada, o que é completamente incompatível com o que a gente sabe sobre linguagem nos dias de hoje. Beleza? Então, era um pensamento muito linear, digamos dessa maneira. Tá? Então, pensamento, a fala vocalizada, subvocalizada é alguma coisa nesse sentido. Tá? Algumas implicações, tá, gente? Temos aqui, né, como implicação a dificuldade de Watson em reconhecer os indivíduos como diferentes, porque ele acreditava que todos eram uma tábula rasa. A tábula rasa em latim significa folha em branco. Folha em branco é alguma coisa que você vai escrever lá. Então, ele acreditava que ele poderia fazer qualquer coisa e moldar a personalidade das pessoas, por meio, naturalmente, do comportamento delas. E, né, ele falha em reconhecer que elas são diferentes. Mas o condicionamento na perspectiva behaviorista, ele funciona muito, muito bem para treinamentos. E existem situações nas quais a gente tem que emitir uma resposta muito rápida, tá? Treinamento militar, treinamento esportivo, qualquer tipo de coisa que não envolva uma reflexão entre estímulo e resposta, ela precisa de um treinamento, tá? Treinamento também pode ocorrer no campo educacional. Muitas pessoas também veem o treinamento de uma forma assim muito negativa. Mas, de repente, se você for fazer uma prova, né, e aí entra a crítica do ponto de vista do currículo, quer dizer, você vai se educar para fazer uma prova? Será que é realmente a educação que a gente quer? Será que a gente não está formando para um mundo capitalista que quer só colocar os trabalhadores na engrenagem do mundo de trabalho? Pois é, mas existem situações nas quais você precisa ter uma resposta rápida, sem pensar muito, economizando energia. Na própria psicologia ou na própria educação, você vai ter que ter capacidade de se virar nesse sentido, com poucos recursos e com pouco tempo para desenvolvê-los. Você sabe muito bem do que eu estou falando, quem é da psicologia ou quem é da educação sabe muito bem do que eu estou falando. Tá? Por exemplo, a pessoa ter uma crise de ansiedade, a pessoa ter um episódio psicótico, a pessoa, o estudante entrar numa briga de sala de aula. Você tem que ter um repertório comportamental rápido para responder a essas coisas antes que uma tragédia aconteça. Tá? Bom, o condicionamento de atitudes e emoções, né? Tem uma implicação que o Guilherme François traz, que é muito interessante, que ele vincula o desgosto por matemática como um estímulo neutro, como se a matemática não fosse suficiente. Eu amo matemática, tá, gente? Mas eu sei que ela é difícil, né? Porque a maioria das pessoas acha a matemática difícil. O Ledo Vaccaro costuma dizer que matemática é simples, e é,
porque a matemática ela é binária, ou é ou não é, tá? Mas ela não é simples. Dizer que é simples também já é sacanagem já, né? Então, o que acontece? O Guilherme François admite que a matemática, por exemplo, é um estímulo neutro. O aluno, vou estudar matemática aqui. E chega um professor bem antipático, que é um estímulo incondicionado. Você olha para ele e você, nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? Que desgosto que eu estou tendo na minha vida vendo esse homem aqui. Né? Então, isso é um estímulo incondicionado. Você junta essas duas coisas, você pareia, e o aluno só de ver matemática, porque ele foi pareado com um estímulo incondicionado, essa matemática que antes era um estímulo neutro, ele começa a desenvolver uma resposta de medo, de antipatia a essa matemática, tá? Um desconforto, digamos assim. E, naturalmente, o comportamento ele é modificado pelo ambiente. O Watson é isso, o comportamento é modificado pelo ambiente, tá? Bom, terceiro e último autor de hoje é o Edwin Guthrie. Ele vai dizer que uma combinação de estímulos que acompanhou um movimento tenderá, ao se repetir, a ser seguida por aquele movimento. Para ele, né, a aprendizagem ocorre se completa em uma única alternativa, uma conexão forte de estímulo e resposta. Pô, mas como assim? Né? Aprender só numa vez só? Por que então a gente tem que praticar? Bom, porque quando a gente pratica, a gente coloca estímulos ligeiramente diferentes e a gente vai aprendendo respostas diferentes. Por isso que a gente vai ficando melhor com a prática, porque tem uma variação dos estímulos. Então, mudanças na combinação de estímulos implicam em aprendizagens em uma tentativa de respostas diferentes. Tá? Então, em suma, né, por que praticar? Né, porque você, com a prática, aumenta a gama de estímulos para quais você desenvolve uma resposta. Então, uma combinação de estímulos leva a uma resposta que é uma combinação de ações. Então, por exemplo, quando uma mulher grita, cara, você vira a cabeça em direção a ela toda vez que ela gritar, Guthrie vai dizer que não, se a combinação de estímulos for diferente. Se a mulher gritar assim, cara... Ou se a voz da mulher for distinta, ou se tiver vozes ao fundo ou distração, isso vai ser diferente. Agora ele vai dizer que sim, se for exatamente o mesmo estímulo. Então, uma conexão forte entre um estímulo específico e uma resposta específica que é aprendida numa vez só. É muito interessante essa teoria do Guthrie, né? Porque ele vai levar em consideração que o estímulo ele pode variar continuamente, assim como a resposta pode variar continuamente. Tá? Então, para que executar repetições e práticas? Para aumentar a gama de estímulos e aumentar a gama de respostas que você tenha, tá? Então, aumente-se a gama de estímulos para os quais é resposta. Então, uma combinação de estímulos leva a uma resposta que é uma combinação de ações, tá? Então, existe aí uma ligação 1 a 1 entre um estímulo específico e uma resposta específica. Aumentando a gama de estímulos, você aumenta a gama de respostas, e por isso que a prática e a repetição são super importantes para o Guthrie, tá? Bom, no caso da aprendizagem do cão de Pavlov, segundo Guthrie, ele vai argumentar que o Pavlov teve que fazer umas 50 tipos de emparelhamentos para eliciar a salivação. Por exemplo, quando apresentava-se a carne, aí o cão jogava o peso para uma perna, aí já é um comportamento diferente. Às vezes ele virava a cabeça, levantava os olhos, bocejava. Então, tudo isso vai fazer com que o processamento desse estímulo seja diferente e se tenha uma resposta diferente de salivação. Tá? A resposta adequada para ele, ela foi aprendida numa dessas 50, e essas 50 fizeram reforçar, né, outras que pudessem ser parecidas. Tá? Então, o Guthrie ele vai falar da alteração de estímulo proprioceptiva e da alteração de estímulo exteroceptiva. Então, podem ter estímulos dentro do seu próprio corpo interno ou muscular e também uma situação exteroceptiva que é fora de você. Então, o Guthrie ele leva esse aspecto interno do sujeito e o aspecto externo ao sujeito na constituição aí dos estímulos e das respostas. Então, conclusão é que são necessárias diversas situações para fixar a relação ER, porque a relação ER ela tem uma variabilidade tanto nos estímulos
como nas respostas apresentadas. Então, a gente tem a ilusão de que a gente precisa de várias vezes para aprender uma resposta. Guthrie vai dizer o seguinte: a ilusão está em você acreditar que o estímulo é sempre o mesmo, quando, na verdade, ele tem uma leve variação, e que você acha que a resposta é sempre a mesma, quando ela também tem uma leve variação. Tá? O que é o hábito para o Guthrie? Tá? Embora a aprendizagem para ele ocorra numa única tentativa, um hábito ele envolve uma sequência de comportamentos aprendidos. Então, aí a gente já explicou, né, como a gente precisa de prática para variar os estímulos e aprender diferentes respostas de forma individual, uma para uma. Então, o hábito, né, além disso, ele envolve vários comportamentos porque ele é um padrão estereotipado, na visão do Guthrie. Então, é necessário ajustar os estímulos para eliciar essas respostas adequadas. É preciso, então, um grande número de tentativas, tá? Até que se acerte. Então, deve-se destacar também que, para Guthrie, os hábitos nunca são esquecidos, mas eles são substituídos. Então, olha que interessante, né? A gente fala muito no contexto da educação em ciências da mudança conceitual. Isso é muito parecido, embora na mudança conceitual a gente esteja falando de um paradigma cognitivo, né? Digamos assim, eles compartilham aqui a mesma ideia de aprendizagem, que a aprendizagem é trocar uma coisa pela outra. Embora os trabalhos mais recentemente em mudança conceitual tenham apontado versões diferentes do que seja mudança conceitual, qual seja, né, a de que a mudança conceitual ela possa envolver uma mudança de perfil conceitual, tal como o Eduardo Mortimer propõe. Né? Se você vai falar que está com calor, né, para sua mãe, você não vai dizer que você está ganhando energia térmica do ambiente e que isso se faz porque o ambiente está com uma temperatura maior que a sua, e isso se deve por uma energia em trânsito, por um processo de transferência de energia por diferença de temperatura chamado calor. Porque a tua mãe vai te perguntar: meu amigo, meu filho, onde você está encontrando essas drogas? Saia dessa vida, volte para o Proerd. Tá? Sua mãe vai falar isso, e se não falar alguma coisa desse tipo, ela vai achar muito estranho e vai achar você um Zé Ruela, porque você está falando uma linguagem que ela provavelmente não vai entender, exceto se ela for uma física ou alguma acadêmica do campo das ciências exatas, né? Então, a mudança conceitual vai admitir que, por exemplo, eu dando uma aula de termodinâmica, eu vou chegar, eu vou falar toda essa parafernália que eu falei, mas da porta para fora, a gente sai, esse calor tá de rachar, né, moleque? Então, calor de rachar, se você for ver no sentido literal, é uma substância que está dando ali no meio da sua cabeça e abrindo o seu corpo. Beleza? Então, comportamentos para Guthrie, hábitos para Guthrie, tá? Não são a mesma coisa, hábitos são comportamentos um pouquinho mais complexos, tá? Não são esquecidos, mas eles são substituídos, tá? O esquecimento para o Guthrie, ele é, então, uma substituição de um hábito por outro, tá? Você troca uma coisa pela outra. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o cavalo do pastor. O Guthrie, ele entende que a recompensa não reforça uma relação estímulo-resposta, mas ela muda o estímulo, tá? De uma outra forma, a gente pode dizer que ela muda a situação de estímulo e impede que o organismo aprenda algo diferente. A punição para ele é também um estímulo para desviar hábitos. Tá? Então, para o Guthrie funciona tudo dessa maneira. Então, você pegar uma criança pelos braços, jogar ela para o alto, ou dar uma surra nela, não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Isso é só um exemplo. Tá? Como contigo ao evento, tem o mesmo resultado. Tá? Por quê? Porque ela desvia o hábito. A punição ela serve para desviar o hábito e mudar aquele estímulo para que a resposta não seja mais a resposta inadequada. Então, não existe para o Guthrie um esquecimento em sentido lato, tá? Em sentido estrito, desculpa, só em sentido amplo. Esquecer significa, de forma ampla, aprender um outro hábito. Tá? Desaprender é aprender outra coisa. E aí voltamos àquela discussão do paradigma da mudança conceitual. Para o Guthrie, aprender é construir um hábito. Então, a gente pode ensinar um cachorro a atender um chamado, mas isso envolve arranjar condições para que o cachorro consiga vincular numa única tentativa o chamado à resposta de atender, tá? Que você produz. Ademais, quebrar um hábito envolve dar pista sobre estímulos que gerem respostas adequadas e, sobretudo, associar
respostas diferentes a esses estímulos. E para isso, tem várias técnicas. A técnica da fadiga, a técnica do limiar e o método dos estímulos incompatíveis. Aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo, tá, do cavalo do pastor, tá, que é bem interessante. Tá? Eu perdi aqui, eu tinha anotado aqui falar do exemplo do cavalo do pastor, mas eu lembro a história bem direitinho. Conta Guthrie que tinha um pastor que ia visitar uma determinada comunidade, dois jovens ficavam responsáveis por cuidar do cavalo do pastor, dar água para ele, dar comida para ele, escová-lo. E eles aparentemente não gostavam muito dessa tarefa. Depois de algum tempo, eles tiveram uma ideia assim, de espírito de porco mesmo, e chegaram e gritavam upa para o cavalinho e cutucavam ele com o ancinho. Como resposta, ele levantava. Só que upa era o que o pastor utilizava para fazer com que o cavalo andasse. Quando o pastor sobe no cavalo e ele grita upa, o cavalo levanta, o pastor cai com tudo no chão e os jovens começam a achar graça, tá? Então, esse que é o exemplo do cavalo do pastor. Olhando mais de perto, né? O que aconteceu? Ao invés, né, de responder ao estímulo UPA andando, o cavalo respondia levantando. Então, ele, entre aspas, esquece o estímulo de andar, porque ele trocou esse estímulo de andar por uma resposta de... Desculpa, ele esquece a resposta de andar porque ele entende não. Ele responde ao estímulo, o estímulo UPA elicia um comportamento de levantar ao invés de andar. Vejam, eu estou me corrigindo o tempo todo porque a gente está nesse paradigma cognitivo de entender, de compreender e tal. Isso é automático já para a gente. Só que o behaviorismo ele não pensa dessa maneira. Então ele fala de eliciar a resposta. Um estímulo elicia uma resposta. Então, o estímulo UPA elicia uma resposta de levantar. Tá? Então, reiterando aqui, né? A recompensa ela não reforça uma relação estímulo-resposta, ela muda o estímulo, e de outra forma, ela muda a situação de estímulo e impede que o organismo aprenda algo diferente. A punição é um estímulo para desviar de hábitos. Tá? Vamos lá. Desaprender é aprender outra coisa. Aprendizagem é construção de hábitos. Já falamos do ensinar o cachorro, e quebrar hábitos envolve, tá? Pistas, tá? Sobre estímulos que geram respostas e a associação de outras respostas a esses estímulos, tá? Então, existem três tipos de respostas, desculpa, de técnicas que a gente pode usar para fazer com que uma mudança de hábito aconteça. O flooding, tá? Que é a fadiga. To flood é um verbo que ele significa inundar. Então, você inunda o sujeito ali, né? Fadiga o organismo pelos estímulos que causam a ação indesejada. Por exemplo, você faz um fumante viciado fumar o máximo de cigarros que ele puder em um curto espaço de tempo. Parece o Tom fumando, querendo impressionar aquela gatinha no Tom e Jerry. Tá? Não sei se vocês lembram desse episódio. Tá? Mas, obviamente, isso acontece para que o fumante comece a ter uma resposta de se sentir mal a fumar. Então, você fadiga o organismo até que ele se sinta mal e mude esse hábito. A outra é o limiar, que é a desensibilização sistemática. Você vai apresentando um determinado estímulo, né? De maneira que o sujeito ele não tenha uma resposta indesejada. Tá? E aí você vai aumentando a intensidade desse estímulo até que essa resposta indesejada vá sumindo e seja substituída por outra. É o que a gente chama de desensibilização sistemática. E a incompatibilidade de estímulos é, por exemplo, o sujeito não ter cigarro em casa, então ele também não poder comprar, ele quer fumar, ele não vai fumar, tem o estímulo de fumar, todas as condições para ele fumar, mas ele não tem como, né, porque os estímulos são incompatíveis,
e aí ele não vai fumar, tá? Então, limitações da escola behaviorista. A gente vai continuar falando do behaviorismo na próxima aula, mas eu queria já apresentar algumas limitações, como, por exemplo, ignorar alguns processos complexos, tá, que são trazidos aí pela psicologia cognitiva, como a resolução de problemas, a linguagem, a percepção e o pensamento. É, ele trata isso de uma maneira simplista, colocando tudo isso como comportamento. Ele desconsidera também os estilos de aprendizagem. Bom, síntese da aula de hoje, né? Falamos de Pavlov, falamos dos conceitos de comportamento respondente, estímulo incondicionado, estímulo neutro, resposta, aquisição, extinção, recuperação espontânea, generalização e discriminação. Falamos das respostas condicionadas ao medo, pelo Watson. Falamos do behaviorismo metodológico, que é o behaviorismo que acredita, por parte do Watson, né, naturalmente, que você precisa olhar para o comportamento como unidade de análise. E, por último, o Guthrie, que é a aprendizagem em uma única tentativa. Desejo um excelente final de semana a todos. Chegamos ao final dessa aula. Um forte abraço. Tchau.